Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma live. Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Mediunidade a Caminho da Regeneração. Sejam bem-vindos a mais uma live. Nós vamos dar continuidade hoje ao trabalho iniciado há 15 dias atrás pelo Arnaldo e pelo Ricardo, cujo tema é Falando com os Espíritos, Dialogando com o Amor. Isso mesmo, Ricardo? Isso mesmo? Arnaldo? Isso. É isso mesmo. Escutando com amor. Eles vão trabalhar hoje de uma maneira diferente, né? Nós vamos conceder aos dois um tempo para que eles apresentem os estudos, né? Eles planejaram um estudo, um conteúdo a ser transmitido aqui pelo canal, e é com muita alegria que nós os recebemos novamente, desejando aí um bom trabalho. Vamos aguardar, então, até uns 45 minutos para eles terem toda a liberdade para poder conduzir os raciocínios, apresentar o conteúdo. E nós vamos aqui anotando as perguntas, ok? Que eles vão responder, algumas delas. Vários integrantes do grupo que estão aqui, inclusive eu mesma, iremos respondendo, fazendo aquela seleção para que no final eles possam abrir para o diálogo, ok? Queremos agradecer aí a presença mais uma vez, lembrando a todos que não esqueçam durante o trabalho de curtirem, de compartilharem, de se inscreverem no nosso canal, porque vocês vão estar ajudando na propagação de um conteúdo relevante. A nossa intenção é, nesse período de transição, criar conteúdos que possam nos ajudar a nos adequarmos aí aos tempos de regeneração que nós estamos chegando. Então, com muita alegria, vou passar aí a palavra para Arnaldo e Ricardo fazerem a sua saudação a todos vocês, e a partir de agora a live continua com eles direto até os 45 minutos da live, ok? Com vocês, meninos. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente está aqui retornando com vocês neste canal, tendo a oportunidade de contar um pouquinho da nossa experiência, né, de todo o nosso trabalho de acolhimento, né, dos espíritos sofredores nas nossas reuniões. Só para situar, para quem está assistindo pela primeira vez, o nosso grupo, né, mediúnico, ele é chamado GEM1, Grupo de Estudos de Espiritismo e Medicina 1, e ele faz parte ele está inserido dentro da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, a AMENG, que é filiada à AME Brasil, Associação Médico Espírita do Brasil. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. É um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês, agradecendo a Deus, a Jesus, essa oportunidade da gente falar de amor, falar de coisa boa, né? De mostrar caminhos possíveis, né? Que a gente está aprendendo a caminhar. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado a Deus por nos dar essa oportunidade. Podemos começar. Né? Podemos começar. Estaríamos começando com o slide 7, não é isso? Foi onde nós paramos na live anterior. Mas seria interessante a gente retornar ao slide 6, só para lembrar do tipo dos espíritos que se manifestam, né, nas nossas reuniões. Não é? Então, Sim. Por favor, aqui estão, então, tipos de espíritos, né? Vamos passar mais rápido, apenas citando, né, os orientadores, os sofredores, os perseguidos, as crianças, os vingadores, aqueles viciados em drogas, levianos, perturbadores de ordem, os materialistas, os intelectuais, juristas e religiosos. E também os executores, vampiros, justiceiros, feiticeiros, zoantrópicos e os mistificadores.
E também aqueles magnetizadores, hipnotizadores, planejadores, que são os cientistas, e os dirigentes das trevas, os magos negros. Apenas para citar, não vamos nos ater, é só questão de lembrança mesmo. No próximo slide, por favor, a gente pode olhar que todos eles, né, todos os espíritos, eles têm algo em comum, que é a questão do sofrimento. Ou sofrem, né, ou sofrem e fazem sofrer. E na base de tudo, a gente consegue perceber, né, a questão da rebeldia, né, de infringir a lei de Deus, né, principalmente aqueles que são os inimigos públicos. O que está em comum em todos eles é ou o remorso ou a questão do arrependimento, mas principalmente, no meu modo de entender como médium, a questão do remorso. Quando a criatura introjeta todo esse remorso para dentro de si, né, a pessoa, vamos dizer assim, não somente o espírito sofredor, ele trilha um caminho de muita dor, de muito sofrimento, de tristeza, que acaba descambando para a depressão. E quando ele coloca isso para fora, projeta reiteradamente para o exterior, vem a necessidade de buscar a vingança, a reparação no outro do seu erro. Esta questão da culpa, ela é muito, muito severa porque é entendida como uma emoção altamente tóxica para o indivíduo. Porque é como se fosse um esvaimento de força, como se a pessoa sempre puxasse o próprio tapete, vamos dizer assim, não é? Achasse-se culpada, não merecedor de ser feliz, e reiterando sempre esse tipo de pensamento e enovelando cada vez mais nessa questão do remorso, né? De remoendo, de ficando no mesmo lugar. E quando as criaturas que chegam em sofrimento, os espíritos que se manifestam, os vingadores, a questão é de buscar a cobrar nos obsediados, não é? Daí desenvolve-se todos os quadros obsessivos, a reparação, o retorno, vamos dizer assim, né, desse sofrimento que ele sofreu, ele quer infligir no outro. Jesus, quando iniciou o seu messianato, ele, quando partiu da Galileia em busca dos seus primeiros discípulos, a primeira fala dele foi o seguinte: arrependei-vos, o reinado dos céus aproximou-se. O que eu entendo em cima disso, né? Converter, arrepender é converter, é mudar de rota, é mudar de direção, tanto em nível espiritual, quanto físico, quanto de atitude. Isso é muito significativo para a gente, porque nos leva a pensar como que nós podemos ressignificar e ressentir e ressignificar todas as experiências passadas que nos fizeram sentir oprimido e com necessidade de cobrar um débito do outro. No hebraico, a origem dessa palavra, arrepender, ela está muito ligada com voltar, retornar. Então, é uma coisa muito interessante que é afastar-se do mau caminho. E como Jesus coloca a questão de que o reinado de Deus aproximou-se, mais para frente no Evangelho, ele fala uma coisa muito importante, que não adianta procurar aqui nem acolá, que ninguém vai encontrar, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, na raiz hebraica do arrependimento, o arrepender-se não significa obtenção do perdão mediante esforços externos, esforços humanos. É um olhar para dentro de si, buscar o perdão para o Deus imanente dentro de si. Aí a questão é toda consigo mesma. Não é? Ressignificar aquela experiência do passado, né? Entender a agressão sofrida como isso é um processo muito longo, às vezes, muito difícil, mas buscar entender esse sofrimento como
perdão necessário, não a pessoa que te ofendeu, mas a atitude que ela fez em cima de você. Não é? Porque aquela atitude era o melhor que aquela pessoa, era o que ela era capaz de dar naquele momento. A gente não é obrigado a gostar de todo mundo, mas a gente a gente se sente no dever de amar e respeitar a todos na condição em que se encontra. Porque, sendo todos nós herdeiros do Pai Celestial, nós guardamos dentro de nós, de cada um de nós, também essa potencialidade de respeitar o momento de cada um. Não é? Então, o arrependimento é voltar-se para dentro de si, reconhecer o Deus imanente, né? Reconhecendo-nos como uma partícula divina, como herdeiro da herança divina dentro de nós, e começar a trilhar um caminho novo. Aí sim a reparação com o outro tem sentido. Não é? Se o outro não está disposto a este contato, ele não é sensível à nossa postura, respeitemos o tempo dele. A vida nos proporcionará algum dia esse momento de reencontro. E o que é importante, não é? O que vale, é como você viveu, o amor que você semeou naquele momento que vai gerar, que vai retornar para você como uma oportunidade, como uma bênção, como algo que você não perde mais. Acho que é por aí, Arnaldo. Se você quiser complementar, falar mais alguma coisa. Eu acho que é assim. O Aldo, volta só no slide, por favor, um minutinho. Só para falar desse esqueminha rapidamente, né? Só para ficar claro o que o Ricardo falou também, é que assim, quando a culpa acontece quando eu infrinjo a lei de Deus, que está inscrita na nossa consciência. Então, mesmo que eu não perceba externamente, né? O fato de eu infringir essa lei de Deus me causa uma culpa muito grande. Aí eu tenho... Aldo, continua lá ainda, por favor. Eu tenho duas formas de reagir básicas. A primeira que é a rebeldia. O que é a rebeldia? Eu sinto a culpa, mas eu fico tão bravo, tão injuriado, me sentindo tão vítima de qualquer circunstância que tenha me acontecido, que eu rompo com todo o meu processo, e aí eu quero destruir o mundo. Eu não quero mais destruir aquele que me ofendeu. Eu já declaro guerra a uma seita, a uma religião, à sociedade, né? Como eu falei na outra semana. A outra forma de reagir é o remorso. O remorso é eu jogar para dentro, né? No primeiro momento. Aí vem a depressão. Eu me culpo, eu não me perdoo, eu acho que eu não mereço, e eu entro nesse processo de me destruir. O outro momento é a rebeldia. Né? Volta lá, Aldo, que aí eu perdi a sequência. Ou então a vingança, né? A rebeldia é o geral. Para fora, o movimento é da vingança. Quando eu vingo, eu quero agora projetar no outro. Eu sinto culpa, mas a minha culpa, ou o que aconteceu comigo, foi culpa do outro. Então, ao invés de eu me punir, eu quero punir. Aí eu crio esse estado de obsessão, né? Eu vou atrás da pessoa, quantas vidas for preciso, porque eu quero a reparação desse dano que ela me causou. Mas, na verdade, o que dói lá dentro é a minha culpa. E a forma boa de lidar... pode falar. Só complementando, aproveitando esse gancho seu. Aí fica aquela situação de que a cada vida um muda o papel. Um se torna vítima e o outro perseguidor. Né? Até que em algum momento, né, um deles se sinta tocado pelo amor, pelo sentir, o que vale tudo isso? Né? Para onde isso está me levando? Não é? E aí, Aldo, volta lá para concluir. E aí tem as formas boas de lidar com a culpa, que é o arrependimento. Né? O arrependimento é assim, primeiro na conscientização. Puxa vida, né? O que eu fiz?
Nossa, eu não podia ter feito isso. É o arrependimento, né? Que parece nesse momento com remorso. A diferença é que o remorso remói. Eu continuo nesse processo. No arrependimento, eu tomo consciência do que eu fiz, me proponho a não fazer de novo, que é a mudança, e me proponho aí ao que é mais importante, reparar, né? Aí eu vou poder viver de novo com a pessoa, eu vou poder nessa vida consertar o que eu estraguei, fazer diferente. E aí vem aquela história lá do amor que cobre a multidão de pecados, né? Exatamente. Assim eu reparo esse buraco que eu mesmo causei dentro de mim. Entendeu, gente? É importante entender isso. Eu não tenho que pagar nada para Deus, eu não estou devendo a Deus, eu estou devendo a mim mesmo, né? E quando eu me proponho a reparar, eu tô asfaltando, eu estou capeando esse buraco que eu mesmo causei e que me traz essa dor tão grande. Pode Exatamente. ir. O arrependimento é exatamente esse caminho interior de se reconciliar com Deus imanente em cada criatura divina. Esse slide, ele é muito interessante porque ele me leva a refletir sobre questões médicas que eu gostaria de pontuar aqui. Porque para quem é homeopata, tem experiência homeopata, é interessante nós percebermos, né, que quando está no campo da rebeldia, né, apenas vou citar, nós estamos na questão da psora. E quando entra no remorso e introjeta para dentro, é o polo sifilítico do indivíduo, do miasma, do adoecimento. E para fora é o polo sifilítico. Então, quem é homeopata compreende e entende essa questão. Mas em que ponto que eu quero chegar? Porque quando nós valorizamos, reiteramos internamente essas crenças doentias, pensamentos de mágoa, pensamentos de culpa, revolta, raiva, o que acontece com o nosso organismo? O nosso cérebro, ele é uma máquina biológica que está sob o comando da nossa mente, da nossa consciência, e que responde automaticamente, perdão, que responde automaticamente aos influxos dos pensamentos e dos sentimentos que a gente reitera, que a gente valoriza. Então, o que ocorre? Há um adoecimento na parte física, porque o cérebro, sendo um órgão biológico, ele apenas vai responder a esses impulsos mentais. Durante um processo que a gente sofre uma agressão, seja uma agressão física ou uma agressão moral, o nosso cérebro, o nosso organismo como um todo, em resposta, né, a essa ação hormonal e neuronal, ele secreta uma série de substâncias que vão estressar todo o nosso organismo. Aí vem aquela sintomatologia, né, que as pessoas relatam. O coração dispara, as mãos ficam frias, tremores, o sangue ferve, o estômago também dá aquela dor, azia, aquela pirose, aquele mal-estar. Isso tudo é ação daquele momento de dor que a gente está vivendo e que tem uma causa hormonal. Passou o momento da agressão, essa ação do organismo, ela cessa. Mas toda vez que eu lembrar daquela situação, virtualmente, não é? Ela não está acontecendo na realidade, mas está acontecendo aqui dentro, não é? E no coração, o nosso cérebro não sabe diferenciar uma coisa do outro e vai acionar os mesmos mecanismos. E nós vamos sofrer um envenenamento crônico das nossas mágoas, dos nossos venenos internos. Por isso, a culpa e a mágoa são emoções tão tóxicas para nós, porque ela esvai a nossa energia e estressam todo o nosso organismo biológico, gerando com o tempo doenças do aparelho digestivo, cardiovascular, doenças de pele, alergias, e em estados mais avançados, até doenças mais consumptivas, como o câncer. Porque é uma agressão crônica que o nosso organismo vai sofrendo e que nós mesmos alimentamos em cima dessas crenças doentias que a gente revive a todo instante. Por isso é tão importante nós ressignificarmos, não é, essas vivências, buscando nela, no passado,
apenas a experiência, para que a gente não, tendo passado como referência, para que a gente não reincida nos mesmos erros. Não, é essa questão médica que eu queria trazer aqui em cima desse slide, que eu lembrei e eu achei muito apropriado estar tocando nesse assunto. Porque não é simplesmente uma questão espiritual e emocional, é uma questão de saúde, como um Sim. todo. Uhum. Pode passar o próximo, Aldo, por favor. Bom, agora a gente vai entrar mais diretamente no tema da nossa conversa, né? Que é essa conversa e escutar com amor. Então, quais são as qualidades, vamos dizer assim, que são necessárias para um dialogador espírita? Aquela pessoa que na reunião mediúnica vai exercer essa função de conversar com o espírito, né? Esse acolhedor, como o Ricardo gosta de falar. Primeiro, autoconhecimento. Né? É assim, é um processo que é difícil dizer, porque assim, cada dia eu posso e preciso me conhecer mais, né? Mas eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Em cada feedback dos espíritos, eu vou ver o que bateu em mim, como é que eu reagi, e eu preciso trabalhar isso comigo, né? Porque os espíritos, eles vão conversar com a gente, os que querem atrapalhar, os que querem se vingar naquele momento, os que estão desequilibrados, né? Muitas vezes você vai falar alguma coisa com o espírito, né? E aí vem até a diferença da nomenclatura que se usava antigamente de doutrinador, né? Eu vou ensinar para o espírito o que ele tem que fazer, né? Ou o que você deve perdoar. Aí ele vira e te fala, mas você que está me falando isso, né? Você que não perdoa fulano, 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 então eu preciso saber de mim e ter até a humildade para perceber onde é que eu erro, onde é que meu calo dói, porque esse calo muitas vezes vai ser exposto, né? Então vamos lá para o próximo item. Lembrando, né, que muitas vezes, né, Arnaldo, a gente encontra esses espíritos à nossa frente e muitas vezes nós estivemos nessa posição, né, de sermos doutrinados, de sermos acolhidos, não é? Inimigo público, muito pouco provável que um de nós tenha sido, pode ter sido. Obsessores, certamente, e sofredores, com certeza, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar muitas vezes quando a gente acolhe esses nossos irmãos, né? E quando o Ricardo fala que inimigos públicos provavelmente a gente não foi, é por humildade, né? Porque até para ser inimigo público a gente precisa de uma qualidade, né? Ou de um nível mental mais forte, né? Mas é possível que a gente já tenha transitado por aí perto, né? Talvez não Exatamente. chefiando gangues, mas participando com certeza, né? Nós todos, né? Então vamos lá. Reforma íntima. Olha, gente, esse é um grande diferencial da doutrina dos espíritos, né? Ela prega para a gente o tempo inteiro, ela reforça a necessidade de eu me reformar. Não adianta só eu me reconhecer, né? Eu me reconheço com inveja, eu me reconheço um ser que guarda mágoa, que tem raiva, se eu não trabalho de verdade para mudar isso, né? Não adianta assim, né? O Espiritismo conta para a gente que não adianta só aceitar Jesus, acreditar em Jesus, achar Jesus lindo, maravilhoso, que é mesmo, né? Mas assim, a minha reforma não vai poder prescindir, não adianta, né? Não adianta eu adorar se eu não tento parecer cada vez mais ou cada vez deixar de parecer menos com ele, né? Então é a nossa meta, é essa elevação, essa mudança, essa reforma íntima. Vamos para o próximo item?
Conhecimento doutrinário. Isso é muito importante, né? Não adianta eu só ter boa vontade, eu saber, né, alguma coisa de várias áreas, se eu estou numa reunião mediúnica. Então, eu preciso aprender como é que funciona, né, o mundo dos espíritos, eu preciso de suporte de literatura, de passar por uma formação, né, de mediunidade, de estudo, para que eu tenha condição de entender e de dialogar nisso aí. O próximo. Familiaridade com o evangelho, porque também não adianta só o conhecimento doutrinário, porque a base desse conhecimento doutrinário é o evangelho de Jesus, né? Então eu preciso conhecer, e eu preciso praticar, né? Não adianta só conhecer. O próximo, confiança. Eu preciso ter confiança. Em quem? Em Deus, em Jesus, na espiritualidade, no médium, nos colegas que estão participando da reunião e em mim também, né? Se eu se essa equipe não tiver afinada e se eu não confiar que eu sou apenas uma partezinha dessa engrenagem que precisa estar bem ajustada, não vai dar certo, né? Eu não posso falar de uma coisa que eu não acredito, né? Eu não posso me postar diante de um espírito complicado, poderoso, né? Que tenha uma força mental, se eu acreditar que eu não sou capaz de estar ali, não pela minha capacidade própria, não, é como instrumento de Deus mesmo. E para isso eu preciso me preparar, né? Não adianta eu falar assim com o espírito, olha, agora eu vou contar até 7 e vai acontecer uma determinada coisa com você. Você vai parar de sentir, você vai enxergar. Se eu não confio, se eu não coloco força magnética mental de confiança e de que eu estou amparado para fazer isso. Talvez eu não tenha a necessária força moral, mas eu vou estar amparado, né? Pelo amor, pela vontade. Por outro lado, também, se eu não domino determinada técnica, não é bom eu me atrever a usá-la, né? É como se eu fosse. Isso é interessante. A gente pensa assim num diálogo com os espíritos. É sempre um embate, né? Tem sempre um embate também nisso aí. São duas inteligências, são dois corações, às vezes são realidades ou pendências opostas que estão naquele momento ali. Então, eu não vou levar para o diálogo para um campo, não vou levar o diálogo para um campo que eu não conheça, que eu não domine, né? Que eu não tenha segurança nele. E também não é para a gente ficar conversando sobre determinados assuntos. Por exemplo, o espírito chega lá e ele tem um conhecimento evangélico muito maior do que o meu. Não vou discutir com ele evangelho, não vou discutir as escrituras com ele, né? Eu vou procurar a zona que me dá mais conforto, que me dá mais segurança. Então, nesse caso, e o mais profundo, na verdade, né? Que é esse amor que ultrapassa toda essa questão horizontal e que vai ser o diferencial nesse processo.